Olá, meu amigo, minha amiga. O dia promete muitas emoções, cenas insólitas e muitas decepções depois do grande fracasso político que foi a manifestação ocorrida no último dia 7 de setembro, promovida pela extrema-direita bolsonarista na Avenida Paulista. Muitos criminosos remanescentes que ainda não foram alcançados porque possuem mandato parlamentar estarão hoje no Congresso Nacional, especificamente a partir das 14h30 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por onde passam todos os projetos de lei, iniciando debates sobre um projeto que visa anistiar não só os criminosos do dia 8 de janeiro, mas os criminosos que atuaram antes e os criminosos que continuaram a atuar depois. Evidentemente, essa iniciativa visa proteger os próprios deputados criminosos e, por fim, o criminoso mor da nação, o inelegível. Mas essa história tem chance de prosperar e de alcançar o objetivo dessas pessoas? Bom, vou conversar com vocês sobre alguns aspectos jurídicos, constitucionais e políticos e trazer também informações muito positivas desse dia de hoje. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar também das nossas atividades. Conheça os nossos outros vídeos, dê seu joinha, seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, a notícia mais importante de hoje está no campo da economia, que é essa aqui. Brasil tem primeira deflação em 14 meses com luz mais barata em agosto. Está na capa do UOL. E aqui no G1, a gente tem essa notícia aqui. Preços caem 0,02% em agosto na primeira deflação do ano. Com isso, o país tem uma inflação acumulada de 4,24% em 12 meses. Gente, o que significa isso? Significa que o Banco Central tem feito uma política de contenção de inflação, sempre colocando os juros do nosso país lá em cima. Isso afeta a atividade econômica de forma direta. Bom, se nós estamos tendo uma deflação, então nós não temos razão alguma do ponto de vista científico, do ponto de vista da economia, de termos a maior taxa de juros real do planeta. Então nós estamos agora em vias de ter um novo presidente do Banco Central e ele não tem desculpa. A gente vai ter que ver aqui o nosso país ter uma taxa de juros mais reduzida para a atividade econômica do nosso país voltar a ficar aquecido e o Brasil, enfim, caminhar rumo ao desenvolvimento. No entanto, eu gosto sempre de salientar, esse ainda, a taxa de juros, não é o problema central do nosso país, não. O problema é os juros que nós pagamos sobre uma dívida absolutamente estratosférica que ninguém coloca em debate aqui no nosso país. Nós não vimos esse tipo de debate. Nem o próprio governo, nem o ministro Haddad ventila isso. Isso é um tabu. Essa sim é uma verdadeira caixa preta. E sem enfrentar isso, nós já abordamos isso aqui, né, no nosso portal, o Brasil não vai ter chance alguma de ser uma nação desenvolvida, porque nós estamos sempre com uma âncora puxando o nosso desenvolvimento para baixo. Enfim, mas nós temos tantos outros problemas também juntos com essa história, que aí a economia sempre acaba ficando num plano inferior do ponto de vista da análise da sua importância na nossa vida real. As questões políticas, elas acabam sempre ganhando um destaque maior, porque nós passamos, nosso país, ainda estamos passando, por algumas instabilidades, né? E uma delas vem com esse tipo de patifaria aqui. O deputado Rodrigo Valadares, da União de Sergipe, ele é o relator do projeto de lei que visa anistiar. E o discurso bandido, deixa eu ver se eu colocar um pedacinho aqui para vocês, né? A eleição da presidência da casa é isso, o projeto de anistia. Essa é uma das principais pautas da direita, é uma das principais pautas de grande parte do Brasil. Nós podemos ver ontem nas manifestações, no sábado, das manifestações de 7 de setembro, principalmente na Paulista, quando a anistia, a gente viu que era realmente o principal tema, ou um dos principais temas, além da censura, além... Deputado, isso é conversa fiada, deputado. O discurso da anistia é para proteger o Bolsonaro no final da história e os próprios deputados criminosos que estão ali envolvidos com essas histórias todas. Então, enfim, é claro que isso está virando uma moeda de troca para a eleição da presidência da Câmara. A gente vai falar disso outras vezes aqui no nosso portal, mas mostra o nível, não tem como a gente usar outra expressão, né, de esgoto
em que a extrema-direita e a direita e o centrão estão tratando da política aqui no nosso país. Só que essa iniciativa ela tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional como um todo e depois passar pela apreciação do Supremo Tribunal Federal, com a intermediação ainda, né, do presidente da República, que vai certamente colocar um veto em cima dessa anistia para esses golpistas, esses criminosos todos. E aí a gente tem uma convergência, né, que é curiosa aqui, na defesa desses princípios, né? Por exemplo, aqui num jornal de direita, mas que nesse particular está defendendo aqui que os criminosos não sofram nenhum tipo de anistia, né? Diz aqui o editorial do O Globo: anistia, golpismo e impeachment no STF são absurdos. Investigados pelo 8 de janeiro devem ser condenados ou inocentados em julgamentos justos. Aqui, mais adiante no editorial, podemos ler o seguinte: os culpados pelo golpismo devem ser sentenciados nos termos da lei, com direito a todos os recursos que a legislação lhes oferece. Enfim, você pode ser de direita e pode ser esquerda, mas se você não tiver uma Constituição que regule a convivência numa sociedade e seja respeitada, de fato não adianta nada você ser numa posição nem outra, porque você estará vivendo uma anarquia, numa balbúrdia, né? E analisando aqui concretamente os projetos de lei, foram vários projetos promovidos pela extrema-direita. Teve esse aqui do Cabo Gilberto Silva, né? Ele apresentou um projeto de lei que tinha o objetivo de excluir da punição pessoas que não fossem comprovadamente, né, apontadas como autoras de uma série de delitos. E aí ele colocava aqui: vale ressaltar que não estamos propondo uma anistia ampla, mas apenas para esses crimes específicos, dada a impossibilidade de identificar objetivamente a intenção de cometê-los, permanecendo as acusações e condenações pelos crimes de dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa, porventuras ocorridas em razão das manifestações. Então, todos aqueles que foram flagrados, que todos nós vimos, enfim, como está nessa proposta desse deputado, não sofreriam nenhum tipo de anistia. E como quase todos eles estão em associação criminosa, então esse seria um projeto inútil, porque excluiria todos os que foram presos, porque todos estão sendo acusados e condenados por fazerem parte de uma associação criminosa. E a associação criminosa, ela não precisa de ter um contrato, uma fala, um acordo verbal ou escrito entre os membros, não. O direito penal diz que essa associação ela pode ser absolutamente involuntária, num português assim mais claro, né? Então, todas essas pessoas não teriam como escapar desse tipo de iniciativa desse deputado. Na mesma linha, o Hamilton Mourão também mandou essa também, dizendo que, olha, os que forem vistos ali como responsáveis, esses também não serão aliviados, né? Só que é o seguinte, aí veio o projeto de lei, que é o que está sendo discutido hoje, estará sendo discutido hoje mais tarde, e que gerará muitas cenas insólitas, como eu falei para vocês na nossa abertura, porque vocês imaginem só, nós teremos os deputados criminosos, golpistas, fazendo a defesa da anistia, como se eles fossem frades franciscanos. E, evidentemente, as pessoas que defenderam a democracia, os parlamentares que estarão por lá, pegarão a palavra também, e nós teremos ali situações de muitos embates, né? No nosso encontro mais tarde, às 17h40, aproximadamente nesse horário que eu vou entrar no ar aqui com vocês, eu vou trazer algumas cenas, certamente que acontecerão, desses embates ali, que isso é certo, como 2 e 2 são 4, né? Não tem como, a gente vai ver o conflito ali. E os discursos mais estapafúrdios, né? Um dos discursos mais estapafúrdios foi esse do deputado que está colocando esse projeto em votação, porque o discurso deles é que isso visaria dar uma pacificação na sociedade. Mas vem cá, tem alguém que não está em paz? A impunidade, ela significa a pacificação? Então é o seguinte, vamos liberar todos os criminosos das penitenciárias, porque, enfim, o fato deles estarem presos ali também gera algum tipo de tensão, né? Então, liberar todo mundo, quem sabe aí
o PCC para de cometer crimes ou coordenar crimes, os comandos de todos os criminosos aqui no Brasil parem de cometer crimes, porque aí o Estado estará mostrando que é condescendente, o Estado não quer mais deixar algum tipo de tensão. Então, gente, é um argumento totalmente estapafúrdio. Então, esse projeto de lei aqui é uma das coisas mais infames, né, que foi daquele deputado Vitor Hugo, bolsonarista. Ele diz aqui o seguinte, o que visa anistiar aqui. A anistia que trata o caput abrange também os crimes supostamente cometidos ao se ingressar em juízo, as consequentes condenações por litigância de má-fé em processo de cunho eleitoral relacionados ao pleito presidencial de 2022. Ficam anuladas as multas aplicadas pela Justiça Eleitoral ou comum às pessoas físicas jurídicas em decorrência dos atos descritos no artigo 1º. E os atos do artigo 1º são esse aqui. Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, na frente das unidades militares ou qualquer outro lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 2022 ao dia da entrada em vigor dessa lei. Então, gente, é uma lei infame e patife. E aí vamos aqui a alguns aspectos constitucionais, né? Em primeiro lugar, todo projeto de lei que é apresentado, ele passa por uma avaliação jurídica. E essa avaliação jurídica na Câmara, ela sofre esse viés político, porque os assessores ali, eles recebem orientação, olha, eu quero que você enxergue aqui a constitucionalidade desse projeto de lei. Aí o cara faz um parecer e o deputado começa a usar aquilo ali a seu bel prazer. No entanto, todo projeto precisa obedecer princípios que estão na própria Constituição Federal, no artigo 37, que diz que a administração pública deve se pautar por alguns princípios fundamentais, como o da legalidade, portanto, o projeto tem que ser legal, tem que estar na conformidade da lei, obedecendo os ritos previstos para a tramitação de um projeto. Ele tem que obedecer o princípio da impessoalidade. Ele não pode ser feito para beneficiar, inclusive, os próprios deputados ou pessoas de um segmento político. Então, ele já sofre aí objeção por isso. A moralidade administrativa. Esse projeto tem que atender também à moralidade. É moral você anistiar um criminoso que tentou destruir a própria democracia? Aí a publicidade e eficiência são outros princípios também. Então, gente, por mais que esse projeto ele tramite, com as confusões que nós assistiremos hoje, com certeza, ele será submetido ao presidente Lula para colocar ali o seu parecer. E o parecer do presidente contra ou a favor, ele vem apoiado ali no entendimento da Advocacia Geral da União, que vai apontar essas inconstitucionalidades para que o presidente da República vete. Se voltar para a Câmara, e a Câmara mesmo assim, estou imaginando as hipóteses mais terríveis, né? A Câmara derrubar o veto do presidente da República, o projeto segue a sanção, ele é aprovado e se converte numa lei. Uma vez convertido em lei, qualquer instituição das que estão previstas na Constituição, quer dizer, qualquer instituição que esteja prevista na Constituição, pode promover uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei. E o Supremo irá avaliar. E o Supremo, quando for avaliar, vai verificar tudo isso que eu estou conversando com vocês, que feriu o princípio da impessoalidade, o da legalidade e o da moralidade só para começo de conversa. Então, ele vai neutralizar e esse projeto de lei será considerado morto. Portanto, a situação de todas as pessoas que estão envolvidas nessa história e, por fim, a figura do inelegível, não serão beneficiadas, não serão atingidas. No entanto, essas criaturas estão aí com essa doce ilusão que vão conseguir sucesso nessa história toda, né? Bom, mais tarde eu volto aqui para conversar com vocês, trazendo algumas cenas dessa história toda, mas tenho certeza absoluta que já é uma causa perdida para essas criaturas, né? Eles vão ter que amargar mesmo a cadeia. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!